Vocês provavelmente já devem ter ouvido algum tio de vocês, algum amigo de vocês falando: as pessoas não leem mais, as pessoas deveriam ler, as pessoas deveriam abrir mais livros. Pare de assistir o BBB e vá ler um livro. Pare, apenas pare de assistir o TikTok. Abra um livro. E aí, a gente precisa parar pra pensar assim, quem é que lê? Vocês já pararam pra pensar nisso? Quem é que lê hoje? Quem que é o público consumidor de livros? Para quem são feitos os livros? Para quem são feitas as livrarias hoje? E a livrarias eu digo aqui não só no sentido do espaço físico, mas de quem publica livros, de quem faz livros. E eu tô com essa matéria daqui, ó, que é: mulheres são maioria entre consumidores de livros no Brasil, diz pesquisa. Panorama do consumo de livros mapeou o perfil e os mapas de compras dos leitores brasileiros. Mulheres são 60% das pessoas que compraram livros nos últimos 12 meses no Brasil, tá? Então, 60% das pessoas que compraram livros foram mulheres. 40% foram homens, segundo uma pesquisa da Câmara Brasileira do Livro realizada pela Nielsen. Os dados do ano passado... não acredito. Porra. Pô, CNN, meteu um banner, CNN. Depois a gente usa o bagulho, usa o bagulho pra não ter banner e vocês ficam chateados, né? Os dados do ano passado revelaram a divisão de 61% de mulheres e 39% dos homens que diz ter comprado pelo menos um livro. A porcentagem subiu desde 2023. Que mais? A maioria parte do... Olha que legal. Em relação à classe social, a maior parte dos consumidores de livros está na classe C, 43%, seguido pela classe B, 38%, classes D e E, e a classe A é a que menos compra livros, 7%. Com isso, as mulheres da classe C sejam as maiores consumidoras de livros do Brasil. Uau! Olha que foda isso, cara! Quem lê livro no Brasil é classe C. Classe A não lê livro. E aí aqui, a gente tá falando de livro. Livro, tá? A gente não tá entrando no mérito do que é, certo? Ah, e outro ponto aqui importante da pesquisa, que aí vocês vão ficar... Que aqui, ó, olha a pontuada aqui, ó. Pô, trabalho bom aqui da CNN, tá? Apesar desse banner maldito, ó, é importante pontuar que esses números também refletem a quantidade de brasileiros em cada classe, já que a classe A é menor que as demais. Ao analisar a porcentagem de consumidores em relação à população total de cada classe, a pesquisa mostra que 32% da... Aí mudou. E olha a diferença aqui, ó. 32% da classe A compra livros, 25% da classe B, 13% da classe C e 6% da D e E. Agora mudou muito. Então, assim, estatisticamente falando, tem uma diferença de você olhar o geral e o percentual. Não mentiram com estatísticas. Pô, eles foram honestíssimos. Meu, parabéns pra CNN que foi honestíssima nessa informação. Porque é que nem quando a gente fala de, tipo assim, qual que é a população do Brasil que mais faz tal coisa? A maioria das vezes vai ser São Paulo. Qual a população do Brasil que mais come sorvete? São Paulo. Qual a população do Brasil que mais come macarrão? São Paulo. Qual a população do Brasil que mais come pizza? São Paulo. Que come esfirra? São Paulo. Que come não sei o que? São Paulo. Sempre vai ser São Paulo. Por quê? Porque tem mais gente em São Paulo. Tem muito mais gente em São Paulo. É óbvio que vai ter sempre mais gente de São Paulo fazendo tal coisa. Porém, se você olhar estatisticamente falando, comparar o número de pessoas que fazem tal coisa versus a população do estado, o número de percentual, ele é diferente, entendeu? E aí, isso diz muito. Mas, então vamos pensar aqui, se eu tivesse um produto para ser criado e que eu quisesse que ele fosse vendido, tendo em perspectiva o número de pessoas que vão consumir, a gente vai entender que a classe C consome mais, números maiores. Porém, isso não quer dizer que mais pessoas da classe C leiam mais do que da classe A, né? Pelo contrário, né? O número percentualmente falando é comparável. Pô, legal essa análise aqui, muito boa. Vamos lá. Em relação à faixa etária, os brasileiros que mais consomem livros estão entre 25 e 44, né? O intervalo que representa 45% dos leitores, tá? E acabou. É isso? Eu tinha achado esse TikTok, mas era um TikTok de 11 minutos. Vamos ver um pouquinho do que ela tá falando, só pra gente... É que 11 minutos é puxado, né? Brasil. Saiu a pesquisa Panorama do Consumo de Livros no Brasil. E essa pesquisa busca entender
o perfil de quem compra e de quem não compra livro e por que no nosso país. Essa pesquisa é super importante, não só a título de curiosidade, né, como consumidores, como leitores, para a gente entender, né, o que está acontecendo no nosso Brasil, mas também para quem trabalha com livros. Ela é muito importante para auxiliar na tomada de decisões de editoras, de livrarias. E essa pesquisa foi realizada ao longo de outubro do ano passado, com 16 mil entrevistados, acima de 18 anos. E eu vim trazer alguns destaques dessa pesquisa para vocês. 84% da população brasileira não comprou nenhum livro nos últimos 12 meses. Entre os... Ai! Assim, vamos levar algumas perspectivas aqui, né? Então a gente tá falando que é uma população que é pobre, né? A gente tá vivendo um momento de inflação, de economia muito instável, de insegurança muito instável no pós-pandemia. Acho que desde o pós-pandemia a gente ainda não teve uma segurança econômica muito grande. Muito padrão de consumo mudou, muita gente assistindo TikTok, muita gente já desde jovem acostumado com YouTube, vídeo, TikTok. Muita gente, pô, os caras ouvindo... E aí, eu vou tentar ser muito gentil, né? Ouvindo o audiobook. Então, às vezes tem gente, por exemplo... E aí a gente vai entrar em várias tiriças, né? Tem um cara que gosta do audiobook resumido, né? O resumo do livro, o poder do hábito em 5 minutos. E aí vai gerando umas aberrações aí, né? 16% da população que comprou livro no último ano, 55% prefere comprar online e 39% prefere comprar em livraria física. Só que quando a pesquisa pergunta para essas pessoas se o preço fosse igual, tanto online quanto na livraria física, 49% afirma que preferiria comprar em livraria física. Quando perguntado sobre as categorias, né, que consumiram mais nos últimos 12 meses, livro fica em quarto lugar, perdendo para roupas, celulares e brinquedos. Mas quando a gente pensa em categoria cultural, livro só fica atrás de ingresso do cinema. Quando a gente pensa em pra gênero, quem compra livro, 61% dos consumidores de livros no último ano são mulheres. 61% dos consumidores de livros do último ano foram mulheres. E a classe C concentra o maior número de mulheres que compraram livros, com 46%. Comparando 2023 com ser um pouco da faixa de beleza. 25 a 30 consumidores de classe C e B, a gente vê que não é muito bem assim. Compraram no último ano. 52% comprou apenas livros não didáticos, 34% comprou didático e não didático e 14% só comprou livro didático. E aí agora algo que eu acho interessante também, pensando na questão do preço dos livros, da percepção dos preços dos livros por tipo de livro. As pessoas, 55% acham que os livros escolares, os livros didáticos são caros. Livro escolar, só pra avisar pra vocês, tá? Dá dinheiro, viu? Dá dinheiro. Urra, como dá dinheiro o livro pedagógico. Conheci uma pessoa que vendia isso, cara, quando ela começou a explicar pra mim, assim, é um mercado difícil de entrar, quem entra pra fazer livro de material escolar, cara, porra, tá brabo. Aqui em casa assim mesmo, minha mãe lê bem mais que eu e meu pai, mas a qualidade do livro é completamente oposta. Ele lê Dostoiévski e ela lê Dark Romance. E aí é um pouco do... é qualidade também... Já vamos entrar Pensando em infantil e infanto-juvenil, a maior parte das pessoas não acha nem caro nem barato. Também entretenimento e lazer próprio, as pessoas... 48% das pessoas não acham nem caro nem barato. E aprimoramento pessoal e profissional fica ali bem equilibrado entre 41% e 37% de que acha caro ou quem não acha nem caro nem barato. E algo que é muito interessante, a pesquisa mostra que não existe diferença na percepção de preço por classe social. Ou seja, tanto a classe A quanto a classe E, por exemplo, tem a mesma percepção em relação ao preço dos livros. Quem comprou mais livro em quantidade também foram mulheres. Boa. É um vídeo muito longo, não vou reagir, mas é um papo reto que a gente precisa entender que, assim, leitura, ela é uma parada muito relativa também, tá? Então, existem diversos tipos de leitura. Eu tô lendo agora o livro do Raul Lemos, do São Paulo nas Alturas, sobre arquitetura. Muito bom esse livro, tá? Muito bom esse livro. Fala sobre como São Paulo virou São Paulo.
por assim dizer, né? Sobre a revolução na década de 50 e 60 e as transformações dos prédios e edifícios na cidade de São Paulo. Muito gostosa a leitura, eu sou muito fã do livro do Raul, do trabalho do Raul, de tudo que o Raul tá fazendo. Existem outros livros que são livros de dark fantasy, né? Existem livros de romances, existem livros de ficção juvenil, e tudo isso, no fim do dia, é leitura, né? Eu não gosto desse comentário que o meu mano fez aqui, que é o querido Fazueli, falando na qualidade do livro e tal. A leitura, amigo, ela é algo que é muito contemplativa. É que nem você fala de filme. Ah, eu gosto de ver filmes. Você é mais inteligente que você ver filme? Não. Porque tem filme burro, tem filme inteligente, tem filme legal, tem filme que não é legal. E aí a gente também tem esse juízo de valor muito grande, né? Porque a leitura, ela é um hobby, ela é um entretenimento, ela é um jeito de você passar o tempo também, né? É um tempo de você pode fazer isso de uma maneira simples, né? Lendo um Pequeno Príncipe, lendo um Harry Potter, tá? Ou você pode fazer isso lendo algo mais complexo, né? Você pode ler, vamos ler aqui um Friedrich Nietzsche, vamos ler aqui Assim Falou Zaratustra, vamos falar, sabe, vamos falar de coisas de Platão, vamos falar de Stendhal, você pode ler Pablo Marçal. São leituras diferentes, são perspectivas diferentes. E acho que todas elas são leituras no fim do dia. E existir leitura, ela é importante porque ela mantém um mercado vivo. Quando você tenta discriminar isso ou aquilo, é você deixar de entender o que banca uma editora, né? Uma editora, ela precisa ter catálogo, cara. Uma editora, ela precisa ter catálogo, ela precisa ter venda, ela precisa poder existir. Às vezes, é a venda de um livro pequeno e simples que ele paga um torto arado. Às vezes é um livro mais simplesinho, é uma arte da guerra, segundo Pablo Marçal, que vai bancar uma obra do Karnal, que vai bancar a obra de um cara, de um Pondé, de um Clóvis de Barros, né? Eu tô brincando, né? Eu sei que não vai ser isso. Mas é uma parada que a gente precisa entender que são tipos. É um mercado ainda, né, gente? Acho que as pessoas têm um juízo de valor em cima da leitura muito grande, que é como se a leitura fosse algo sacro-santo, né? Pra vocês terem uma ideia, Sherlock Holmes, que é uma obra que eu gosto muito, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, mas aqui no meu cenário tem todas as obras de Sherlock Holmes aqui, ó, no fundo, né? Eu tenho todas elas compiladas aqui num omnibus dele, né? O Sherlock Holmes, ele era uma leitura de jornal. Ele saía em jornal, se eu não me engano. Ele era quase um folhetim. Ele era considerado uma leitura de povo, populesca, né? Ele era considerado uma leitura populesca. Ele era uma parada tosca, sabe? Ele era considerado um bagulho de povão. E hoje ele é considerado um clássico da literatura mundial. Vocês estão entendendo? Hercule Poirot maior que Sherlock Holmes. Vou ter que concordar, porque eu gosto muito mais da Agatha Christie do que do Arthur Conan Doyle escrevendo. Acho que a Agatha Christie, ela tinha mais um molho, né? 1000 vezes o Hercule Poirot do que as histórias do Hercule Poirot do que o Sherlock Holmes, mas como personagem, o Sherlock Holmes, ele é melhor do que o... Como personagem, Sherlock Holmes é melhor que Hercule Poirot. Como livros, os livros do Poirot são melhores do que o Sherlock Holmes. E assim, a Dark Fantasy é putaria, não sei. Pode ser, entendeu? Mas ele ainda é um livro, é um jeito de entretenimento, sabe? Ele é um jeito que a pessoa se conecta, é um jeito que a pessoa deixa de passar tempo vendo tela, é o jeito como o cara se concentra. O Hobbit era uma história infantil. Então a gente precisa parar de achar também, porque a gente vai colocando, às vezes, muita escala nas coisas, como se você fosse ler, assim, ou você lê Dostoiévski ou você é um merda. E é exatamente isso, gente, que fez o rock morrer. Porque nada é rock. Já repararam que nada é rock? Quando chegou o emo não era rock. Quando chegou o punk rock, o pop punk não era rock. Quando veio a galera do rock coloridinho, não era rock. Aí falou assim, nada é rock? Então foda-se. Então hoje não tem mais rock. Morre esse gênero maldito, não toca mais na rádio, diminui cada vez mais. Poucas bandas hoje lotam estádios, pouquíssimas bandas novas lotam estádio, e aí vocês têm que aguentar Oruan, trap, essas porras. Porque vocês criam um gatekeeping o meu entretenimento é melhor que vocês, o meu é melhor que os outros, e vocês acabam esquecendo também que existe um degrau dentro das coisas. Algumas pessoas vão começar a ler pela camada simples, e aí essa pessoa, ela vai dar um passinho a mais. Eu falo por mim. Quando lia muito, hoje em dia eu leio bem menos do que eu lia quando eu era mais novo, eu comecei lendo leitura simples, cara. E comecei a gostar, gostei a ver, comecei a ter a capacidade de abstração, comecei a melhorar a minha atenção, comecei a melhorar o jeito como eu
lidava com as paradas, comecei a conseguir encarar melhor a leitura foi ficando algo mais simples. E aí eu olhei e falei assim, pô, acho que eu posso tentar uma coisa um pouquinho mais complicada. Eu fui pegando livros um pouquinho mais complexos, fui pegando uns livros um pouquinho mais complexos. Falei, pô, que legal. Esse livro daqui não é tão difícil quanto eu imaginei que fosse. Deixa eu pegar mais um. Ah, deixa eu pegar um livro um pouquinho mais difícil. Deixa eu pegar um pouquinho mais difícil. E algumas pessoas vão ficar ali, na mediana, e tá tudo bem, entendeu? O problema é o mercado existir, sabe? O problema é o mercado existir. Porque senão você vai perdendo espaço, você vai perdendo acesso, você vai perdendo obras, você vai perdendo a indústria. E essa é uma parada que a gente precisa entender, né? Porque é a mesma coisa de cinema. Entendeu? O cinema, pra ele existir, o cinema norte-americano, que talvez seja uma das maiores indústrias do mundo de cinema, seguindo aí de perto pela indústria da China, seguindo de perto pela indústria de Bollywood. Se você olhar pra eles existem por quê? Porque tem desde a comédia pastiche, né, uma Adam Sandler, uma comédia mais pra você dar uma risada, até um filme um pouco mais profundo como um Brutalista, né, como você vai ver como eram os filmes do David Lynch, Thomas Anderson, Paul W. Anderson. Então é tudo um caminho que você pode seguir, né? E a leitura ela precisa ser isso. Só que o problema é o hábito da leitura precisa existir. Então, se você não consegue fomentar o hábito da leitura, você não vai ter leitores. Se você não tiver leitor, não vai ter ninguém pra ler Friedrich Nietzsche. Ou não vai ter ninguém pra ler o Dostoiévski, saca? Então essa é uma parada importante da gente entender. E o quanto que isso é um resgate pra isso não se transformar uma mídia morta, né? Porque as pessoas vão querer o conforto, as pessoas vão querer o que é mais fácil, o que é mais simples. As pessoas vão preferir assistir 40 vídeos no TikTok do que parar 1 hora por dia e ler um livro, né? Até porque existe uma questão de produtividade no consumo, né, cara? E, pô, e vamos falar um bagulho seriaço? O preço dos livros no Brasil, ele é restritivo, gente. Um livro, pô, é um compromisso, é um tempo, né? É um tempo que você para. Então, sei lá, tu pega um livro de 100 páginas, é assim. Aí tu leva um de 600 páginas, que é assim. Aí, porra, tu vai pegar, assim, pô, é 600 páginas, é um compromisso ler. E às vezes tu pode pegar e ler 10, 20, 30, 40, 100 páginas, olhar e falar assim, puta, não gostei, então acho que eu vou parar de ler. Só que o livro custou R$110, R$120. Você fala assim, porra, mano, joguei R$120 no lixo, né? Caro, né? Quando o livro ele é mais acessível, quando o livro ele é mais barato, tu olha e fala assim, pô, eu gastei baratinho aqui, mas é um livrinho baratinho, foi simples, uma leitura. Tinha uma bagulho que acontecia muito louco quando eu morei fora no intercâmbio, que eram os pocketbooks. E olha que doideira. Que eram aqueles livrinhos bem pequenininhos, sabe? Eles eram uns livrinhos mais ou menos nesse tamanho daqui, um pocketbook, né? De papel pior, de qualidade pior. Só que ele custava, às vezes, 4 libras. E 4 libras era o que eu ganhava de gorjeta, limpando o copo e atendendo no bar. Então, às vezes, eu pegava, passava numa livraria, olhava, falava assim, deixa eu ver esse livro daqui, ó. Pum! Comprava ele, né? E tinha alguns que eram um pouquinho mais caros, que eram um pouquinho maiores e melhores, mas tu comprava. E sabe qual que era o hábito que acontecia muito grande com esses pocketbooks? A galera terminava de ler, largava no metrô. Eu tinha uns 2 livros que eu peguei no metrô, que eu tava andando no metrô em Londres, olhei e tinha um pocketbook. Eu falei, ih, caralho, o cara largava. Os caras também tinham o hábito de largar jornal no metrô. Tu chegava no banco, às vezes, tinha um jornal pra você ler. Se tu pegava o jornal, você lia. Porque alguém leu, terminou de ler e falou, o que eu vou fazer isso? Vou levar pra casa? Não, vou jogar fora? Não, deixa aqui que alguém vai ler, né? E aí eu pegava e lia. E aí 2 pocketbooks eu peguei. Isso quando eu não comprei pocketbook em sebo, que eu pagava 1 libra. Então uma pilha, né, de livro. Por quê? Porque é um livro literalmente descartável. Ele é feito pra ser descartável, ele é feito pra você poder passar pra frente, ele é feito pra ser barato, é feito pra você começar a ler por curiosidade, olhar, falar, beleza, é isso. Bom, próximo. Torna acessível, entendeu? Ou uma pessoa só esqueceu e você roubou. Cara, pode ser que eu tenha roubado. Mas eu li, né? E a pessoa também já, pô, acontece, né? E aí, mas tinha também muito lugar lá que você também podia deixar um livro, de troca de livros, né? Isso era muito legal também. De você, tipo, ir, deixa o livro e a pessoa pode pegar um livro. Isso é super incentivado lá. Pode até procurar aí na internet, depois você me corrige aqui, tá bom? E aí, mano, era um hábito muito comum, pô, você pegar um livrinho aqui, ó, pum, e sair lendo. Só que livro hoje é assim, livro virou artigo de colecionador também. É foda, né? Pô, e acho legal, mas assim, livro virou decoração de estante de vagabundo. E virou um bagulho, virou artigo de luxo. É capa dura, é lombada dura, é edição especial, é coisa cara, virou enfeite. Deixou de ser um bagulho que... Aqui, ó. Não pense em voltar para ser terminal. Aqui tem várias estações de metrô que tem estantes de livro que você vai trocando. Pega um e deixa outro. Aí, é o que eu falei. Isso é muito comum, né? Mas a gente não tem esse hábito aqui. Aqui na estação também tem. Aqui em São Paulo eu sei que tem. Eu lembro que tinha na Praça da Sé, mas eu lembro de passar lá algumas
algumas vezes e, assim, pouquíssimas coisas, assim. Ou pelo menos o que eu vi nas vezes que eu passei eram desinteressantes, assim. Mas é uma questão do padrão. Vocês estão entendendo um pouquinho de onde eu tô querendo chegar? Que é uma questão cultural, é uma questão de preço, é uma questão de acesso, é uma questão de facilidade, é uma questão de troca. Por exemplo, cara, tu pega metrôs lotados aqui que você vai de pé nele. Como é que você vai ler um livro? Entendeu? Como é que você vai conseguir ler um livro espremido com a cara na janela? Pô, agora você tá num metrô que você pode sentar, que você pode ir com qualidade. Tu vai falar assim, pô, como é que eu vou passar meu tempo? Aí tu cogita, eu posso ficar entre meu celular ou eu posso ficar com um livrinho. Pô, hoje eu vou ler. Pô, eu fico com vergonha de falar pras pessoas às vezes, de virar e falar assim, pô, pega no metrô e estuda. Por quê? O cara às vezes tá tão amarrotado dentro do metrô que ele não consegue pegar pra ler, cara. Pô, a quantidade de livros que eu li voltando de metrô à noite da faculdade é absurdo, cara. Pô, eu usei a biblioteca da PUC, cara. Toda semana eu pegava um livro novo na biblioteca da PUC por quase 4 anos. Só que assim, eu pegava um metrô na Barra Funda, no terminal, então eu voltava sentado. Eu pegava um ônibus um pouco mais vazio, então eu tinha um pouco do privilégio. De manhã indo pro trabalho eu não conseguia ler. Depois quando eu fui trabalhar na linha verde, aí a linha já é um pouco mais humana, pô, eu conseguia ir lendo. Na boa. Porque você precisa também ter espaços de leitura. Pô, quantidade de vezes que eu tava no intercâmbio que eu não parava numa pracinha pra ler. Na Paulista, que tem um pouco mais de segurança, eu ia muito no horário do almoço, eu ia no Parque do Trianon ler. Ou eu ia no Parque Mário Covas, que é aquele que tem um pouquinho antes do Trianon, sentava e lia. 80% da galera sentada no metrô em Londres anda com o livro na mão. Gente, leitura é hábito, é costume, é cultural, não é pessoal. Não adianta você querer jogar a culpa pessoal se não existe um esforço da sociedade de que seja algo feito, entendeu? E assim, a gente caminha pra... Mais fácil tu ver 10 caras ouvindo Oruan alto dentro de um metrô do que lendo um livro. Esse que você acabou de assistir foi um corte das lives que acontecem no meu canal todas as terças e quintas, às 10 da manhã e domingos, às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal de cortes. Obrigado!